Eu nunca fui de me perder na floresta, mas naquela manhã algo estava diferente, como se o próprio ar estivesse impregnado de uma intenção silenciosa. Caminhava pelo trilho estreito entre árvores que pareciam tocar o céu, troncos grossos cobertos por musgos escuros, raízes retorcidas se espalhando pelo chão úmido. A luz do sol mal atravessava o dossel fechado, lançando sombras irregulares que dançavam de forma inquietante. Cada passo que eu dava sobre a camada de folhas secas e galhos quebradiços fazia um som nítido, um eco que parecia se multiplicar na quietude opressiva. Uma sensação estranha me envolvia, como se olhos invisíveis estivessem me observando a cada movimento. O ar estava pesado, úmido, com um cheiro estranho que lembrava ferro e terra molhada. No início, tentei me convencer de que era apenas a atmosfera típica da floresta, mas o instinto insistia em me alertar. Um estalo seco atrás de mim me fez congelar. Virei-me devagar, tentando não demonstrar medo, mas não havia nada, apenas a floresta em silêncio, balançando seus galhos com o vento. Ainda assim, a sensação de que algo me observava crescia a cada segundo, um peso invisível que me pressionava contra o peito. Segui pelo caminho, tentando ignorar a sensação crescente de ansiedade, mas a floresta parecia responder aos meus passos. Cada sombra entre as árvores se alongava e se retorcia, e o canto dos pássaros desaparecera, substituído por um silêncio absoluto que me deixava tenso. Então, entre a neblina baixa que subia do chão, eu o vi, um cervo, parado no meio da trilha, imóvel, como se esperasse por mim. Seus olhos eram o mais perturbador, âmbar brilhante, quase incandescentes, refletindo algo que não pertencia àquele mundo. Não havia calma naquele olhar, apenas uma inteligência fria, estranha, e um ódio silencioso que parecia atravessar a distância entre nós. O animal deu alguns passos lentos em minha direção, cada movimento carregado de uma precisão desconcertante, como se fosse consciente do meu medo. Meu corpo congelou. O ar ao redor dele parecia vibrar, carregado de uma energia que eu não conseguia compreender, e a sensação de perigo tornou-se física, como se pudesse tocá-la. Então, ele soltou um rosnado baixo, gutural, mas carregado de algo além de sua própria voz. Era como se houvesse mais ali, uma presença antiga e sombria que se alimentava da minha ansiedade. Senti um calafrio percorrer minha espinha, e meu coração disparou em descompasso, cada batida ecoando como tambor em meus ouvidos. Tentei recuar, mas a trilha atrás de mim parecia ter mudado. Árvores que antes estavam afastadas agora fechavam o caminho, raízes surgiam de lugares inesperados, e a floresta parecia comprimir-se ao meu redor. O cervo avançava com uma agilidade inquietante, movendo-se entre os troncos com uma graça predatória que não era natural. Meu instinto gritava para fugir, mas o medo pesado que me envolvia tornava cada passo lento e doloroso. Então, ouvi um som que congelou minha mente. Passos leves, múltiplos, mas não humanos, vindo das sombras ao redor. Eu não estava sozinho. A presença crescente ao meu redor começou a se materializar em formas que apenas a mente assustada poderia perceber. Sombras que se moviam com intenções próprias. Sombras que imitavam criaturas conhecidas, mas deformadas, como reflexos distorcidos de animais que eu conhecia. O cervo parou por um momento e me fitou de novo, seus olhos ardendo em uma luz sobrenatural, como se estivesse me testando, calculando cada reação minha. Senti então que a floresta não apenas me observava, ela estava viva de um modo que eu nunca havia imaginado. Cada árvore, cada tronco retorcido, cada raiz parecia pulsar com algo antigo, perigoso. Eu percebi que tinha entrado em um território que não era feito para humanos, um lugar onde predadores não eram apenas animais, mas portadores de algo sombrio e possuído. E eu estava sozinho, completamente vulnerável, cercado por olhos invisíveis, e um instinto primitivo me dizia que o pior ainda estava por vir. O medo que eu sentia não diminuía. Ao contrário, parecia crescer a cada passo que eu dava. A trilha se estreitava ainda mais, e o chão irregular coberto por folhas e raízes retorcidas dificultava meu avanço. A névoa baixa que subia do solo se adensava, tornando difícil enxergar mais do que alguns metros à frente. A luz se penetrava pelas copas das árvores e se tornava cada vez mais fraca, tingindo tudo de um verde sombrio que parecia absorver qualquer sensação de segurança. Então, ouvi o primeiro estalo novamente, dessa vez muito mais próximo. Virei-me devagar e, entre as sombras, percebi um movimento súbito.
Um lobo magro, com pelagem negra e olhos que brilhavam como brasas, emergia de entre os troncos. Não era um animal comum. Seus olhos carregavam uma inteligência fria, quase humana, e o corpo se movia com precisão predatória, cada passo medido, silencioso, como se ele estivesse testando minha resistência, observando minha reação. Cada fibra do meu corpo gritou para eu correr, mas meus pés pareciam enraizados no chão úmido da floresta. O lobo não avançou de imediato. Ele circulava, sempre mantendo a distância mínima que lhe permitia vigiar meus movimentos. O ar ao meu redor parecia vibrar, carregado de uma energia pesada e sinistra. Algo dentro daqueles olhos me dizia que ele podia antecipar cada decisão minha, que minha vida dependia de cada respiração contida, de cada passo cuidadoso. E então, a sensação ficou mais intensa. Outros olhos surgiam na névoa, reflexos que eu não conseguia distinguir completamente, mas que estavam lá. Animais, talvez cervos, talvez lobos, todos possuídos, todos observando, todos calculando. Meu coração batia descompassado, o medo apertando meu peito, dificultando a respiração. Avancei alguns passos, tentando não fazer barulho, mas a floresta parecia se fechar ao meu redor. As árvores formavam corredores estreitos e as raízes saltavam do chão, como se quisessem me prender. E então, senti algo se mover atrás de mim, muito próximo, quase respirando no meu pescoço. Virei-me rapidamente, mas não havia nada, apenas uma sombra que parecia se dissolver na névoa. Ainda assim, a sensação de ser caçado cresceu, pulsando como um tambor em meus ouvidos. O lobo deu um passo à frente e ouvi um rugido baixo, distorcido, como se o som viesse de dentro da floresta, atravessando cada árvore, reverberando em meu peito. O medo que eu sentia agora não era apenas de um animal, era de algo antigo, algo que possuía aquelas criaturas, transformando-as em sentinelas da floresta. Tentei correr, mas percebi que a trilha não era mais linear. Cada curva parecia me levar de volta ao mesmo ponto, e cada sombra que eu via nas laterais do caminho parecia se contorcer em formas ameaçadoras, me cercando. O lobo começou a avançar lentamente, passos calculados, olhos fixos em mim. Cada fibra do meu ser implorava para que eu fugisse, mas não havia para onde correr. Eu estava preso naquele corredor natural, cercado por árvores que pareciam observar, por raízes que tentavam me agarrar, por criaturas possuídas que caçavam silenciosamente. E, acima de tudo, eu percebi que a floresta estava viva e que o que me observava não era apenas selvagem, mas consciente. Um instinto primal me dizia que cada animal era apenas uma extensão da própria floresta, uma manifestação de sua vontade sombria. Eu precisava encontrar um abrigo, qualquer coisa que me separasse daqueles olhos ardentes, daqueles corpos ágeis, daquela inteligência que não pertencia à natureza. Mas quanto mais eu tentava, mais percebia que a floresta tinha seu próprio ritmo, seu próprio controle. E naquele instante, uma certeza me consumiu. Eu não estava apenas perdido na floresta. Eu estava caçado. O peso do medo já não era apenas mental. Ele se tornará físico, como se cada árvore, cada raiz e cada sombra apertasse meu peito, dificultando minha respiração. A trilha que eu seguia parecia interminável, tortuosa, dobrando-se sobre si mesma de forma impossível. A névoa rasteira tornava cada passo um desafio, e cada ruído, um galho quebrando, folhas se amontoando, fazia meu corpo tremer, mesmo quando parecia não haver nada por perto. Foi então que os vi. Não um, mas vários animais surgindo entre a névoa. Lobos, cervos e até animais menores, como raposas e guaxinins, todos com olhos que brilhavam de forma sobrenatural, âmbar e vermelha, refletindo uma consciência que não deveria existir. Eles me cercavam, mantendo a distância, mas cada movimento deles parecia calculado, como se estivessem testando meu medo. Meu coração martelava, cada batida mais alta que a anterior, e uma sensação de paralisia começou a me dominar. Eu estava completamente cercado, e a floresta parecia se fechar ao meu redor. O lobo maior, que eu tinha visto antes, avançou de repente, e os outros animais seguiram. Não era um ataque comum, era uma demonstração de poder, de controle. Cada passo deles fazia o chão tremer levemente, e o ar ao redor parecia vibrar com a energia sombria que emanava de seus corpos. Suas presas e garras, embora não necessariamente usadas ainda, brilhavam à luz difusa que penetrava pelas árvores.
Eu percebi que não havia apenas um instinto selvagem ali. Havia uma vontade, uma inteligência maligna que manipulava cada animal, tornando extensões à própria floresta. Tentei recuar, mas minhas pernas não obedeciam. Cada movimento parecia ser acompanhado por um reflexo instantâneo dos animais, como se eles soubessem o que eu faria antes mesmo de eu pensar. Senti o desespero subir pela minha garganta, uma sensação sufocante que me fazia engasgar com minha própria respiração. A floresta ao meu redor não era mais um lugar de vida. Era um labirinto vivo de olhos, presas e intenções predatórias. Um cervo avançou de forma inesperada, sua silhueta alta e os chifres projetando sombras que pareciam garras sobre o chão. Mas o que me paralisou foi a percepção de que seus movimentos eram quase humanos em precisão. Cada passo que ele dava parecia contar uma história de fúria e inteligência, como se a própria floresta estivesse consciente, manipulando suas criaturas para me testar, para me dominar. E então ouvi o som de galhos quebrando mais adiante, não um animal sozinho, mas múltiplos passos convergindo, aproximando-se com uma cadência lenta, deliberada, que parecia rir do meu medo. Eu sabia que não podia correr. O labirinto de árvores e raízes me impedia de fugir em linha reta, e qualquer movimento em falso poderia ser fatal. Então, respirei fundo, tentando concentrar meus sentidos, observando cada animal, cada sombra, cada reflexo de olhos que surgia na névoa. A floresta estava viva de um modo que eu não podia compreender, e cada criatura possuída era uma extensão de sua vontade, uma sentinela daquilo que eu não podia nomear. O medo atingiu seu ápice quando percebi que o lobo maior não estava apenas me observando, ele me estudava. Seus olhos brilhavam com uma luz que parecia penetrar em minha mente, e pela primeira vez eu entendi. Eu não era apenas um intruso. Eu era uma presa, e a floresta inteira estava minha caça. Cada animal possuído era parte de um jogo cruel, e cada sombra era um lembrete de que eu não escaparia facilmente. Eu precisava me mover, encontrar algum abrigo, algum ponto que me separasse daqueles olhos brilhantes. Mas a floresta tinha seus próprios planos. E naquele instante, enquanto a névoa se adensava e os animais se aproximavam silenciosamente, eu percebi que estava entrando na fase mais perigosa daquilo tudo. A floresta não apenas caçava, ela me estudava, se divertia com meu medo, preparando o momento em que eu finalmente entenderia o que significava realmente estar cercado pelo olhar selvagem. O medo já não era mais apenas uma sensação. Era uma força que me empurrava, me esmagava, me fazia sentir cada músculo do corpo tenso e pronto para reagir, mesmo sem saber como. Cada passo que eu dava no solo irregular era uma batalha. Raízes surgiam inesperadamente, galhos se projetavam como mãos invisíveis tentando me agarrar. A névoa rasteira agora envolvia todo o ambiente, distorcendo formas, confundindo meus sentidos, tornando impossível distinguir a realidade das sombras. Os animais começaram a se mover com mais intenção. O lobo maior não apenas me seguia, agora avançava, cada passo firme e silencioso, como se flutuasse sobre o chão. Outros animais surgiam de todos os lados, cervos de olhos brilhantes, raposas com presas incomuns, e criaturas menores que pareciam se multiplicar nas sombras. Seus olhares eram penetrantes, queimando dentro de mim, e cada movimento deles carregava um propósito calculado: cercar, intimidar, quebrar meu controle. Eu podia sentir a inteligência por trás daqueles corpos, algo que não deveria pertencer à natureza, algo antigo e faminto. Tentei acelerar, mas percebi que estava preso em um circo que parecia fechar-se à medida que avançava. Cada árvore, cada tronco, cada raiz parecia realinhar-se, criando corredores impossíveis, muros naturais que me obrigavam a seguir para frente. E cada vez que olhava para trás, os olhos dos animais me seguiam, fixos, como se pudessem atravessar minha mente. Um calor estranho percorreu meu corpo, um suor frio que se misturava à névoa, fazendo minhas roupas grudarem em minha pele. Foi quando percebi o som, múltiplos passos convergindo de todas as direções, mas em silêncio absoluto. A floresta parecia ter absorvido todos os ruídos, exceto os que eram essenciais para me pressionar, me esmagar com a sensação de que eu não tinha saída. O lobo avançou mais uma vez, seus olhos refletindo uma luz sobrenatural que parecia pulsar no ritmo do meu próprio coração. Um cervo surgiu à minha direita, bloqueando um possível caminho de fuga, os chifres projetando sombras que pareciam tentáculos, como se tentasse me prender. E mais animais surgiam,
surgindo de onde eu menos esperava, multiplicando a sensação de que eu estava cercado, observado, estudado. Meu corpo gritava para fugir, mas a mente estava paralisada pelo terror. Cada passo era doloroso, cada respiração carregada de pânico. Eu podia sentir a floresta viva em torno de mim, manipulando cada criatura, cada sombra, cada sensação para me manter preso naquele labirinto mortal. O medo atingiu um nível que eu nunca imaginara existir. Não era apenas a ameaça dos animais, mas a certeza de que eu não podia vencer, de que eu estava à mercê de algo muito maior do que eu, algo que se alimentava do meu pânico, do meu desespero, da minha presença. E então, entre a névoa, percebi algo que fez meu coração quase parar. Os animais começaram a se mover de forma coordenada, não mais como presas ou caçadores isolados, mas como uma força única, uma manifestação consciente da própria floresta. Cada lobo, cada cervo, cada sombra parecia conectado, cada olhar direcionado a mim com uma intenção clara e cruel. Eu não estava apenas cercado, eu estava dentro de uma armadilha viva, e a floresta estava prestes a mostrar seu verdadeiro poder. Eu estava exausto, mas o cansaço físico não era nada comparado ao terror que me consumia por dentro. Cada passo se tornava mais difícil, como se a própria floresta quisesse me esmagar, me manter ali, presa do seu poder silencioso. A névoa agora era quase sólida, abraçando-me, distorcendo as formas das árvores, transformando cada sombra em uma ameaça concreta. O chão irregular parecia vivo, as raízes projetando-se como serpentes que tentavam me prender, retardar cada movimento meu. Os animais possuídos estavam em toda parte. O lobo maior liderava o grupo, seus olhos ardendo como brasas, refletindo não apenas inteligência, mas a vontade da própria floresta. Cervos, raposas, animais menores surgiam das sombras, avançando e recuando, manipulando meu caminho, me guiando como se cada movimento fosse parte de um ritual antigo. Eu podia sentir que cada um deles era apenas uma extensão de algo maior, uma força consciente que controlava aquela floresta desde tempos imemoriais. Tentei correr, mas não havia lugar para fugir. A trilha havia desaparecido sob meus pés, e cada direção que eu tentava tomar me levava de volta ao mesmo ponto, onde os animais me observavam com paciência cruel. Cada respiração minha soava alta demais, cada batida do meu coração era como um sinal de minha presença, um convite para que a floresta atacasse. E, por um momento, pensei que talvez estivesse condenado, que não haveria saída, que a floresta inteira havia decidido me prender como um aviso para qualquer outro que ousasse invadi-la. Então, o lobo avançou, mas não de maneira precipitada. Ele veio lentamente, quase com solenidade, cercado pelos outros animais que agora me rodeavam por completo. Eu estava no centro de um círculo vivo, cercado por olhos que brilhavam, corpos ágeis e sombras deformadas que se moviam de acordo com uma inteligência que eu não podia compreender. O terror atingiu seu ápice, sufocante, esmagador, um medo tão puro que parecia corroer minha própria consciência. Foi nesse momento que percebi algo. A floresta não queria apenas me matar. Ela queria que eu entendesse que estava dentro de um território onde humanos não tinham controle, onde qualquer tentativa de dominação era inútil. Cada animal possuído era uma extensão da própria floresta, uma manifestação da sua vontade antiga e implacável. Eu senti que a única chance de sobrevivência era aceitar aquela presença, mover-me com cuidado, observar, aprender e, talvez, encontrar uma brecha em sua atenção. Respirei fundo, tentando controlar o pânico, cada músculo do corpo tenso, cada sentido aguçado. Avancei devagar, medindo cada passo, mantendo os olhos fixos nos movimentos dos animais, observando padrões, antecipando ações. A floresta parecia testar minha paciência, minha coragem, minha sanidade. E, enquanto eu avançava, percebi uma abertura, um corredor estreito que se formava entre árvores antigas, iluminado por uma luz tênue que mal atravessava o do céu. Um caminho que poderia me levar para fora daquele pesadelo, se eu conseguisse me mover com precisão e sem chamar a atenção da presença sombria que dominava tudo ao meu redor. Com o coração disparado, eu caminhei pelo corredor estreito, mantendo a calma, enquanto os animais possuídos me observavam de longe, mantendo sua presença ameaçadora, mas permitindo que eu continuasse. E, quando finalmente senti a névoa se dissipar um pouco, o chão se tornar mais firme e a luz do sol alcançar meu rosto novamente, percebi que havia sobrevivido, não por força, não por coragem,
mas por instinto, observação e respeito pelaquilo que era maior e mais antigo do que eu. Ainda assim, enquanto olhava para trás, para a floresta que agora parecia normal à distância, soube que ela continuaria viva, silenciosa, esperando por outro intruso, e que os animais possuídos não eram meros predadores, mas guardiões de uma vontade que transcendia qualquer compreensão humana. Eu havia escapado, mas a lembrança daqueles olhos ardentes e da sensação sufocante de ser observado permaneceria comigo para sempre. Se você conseguiu sentir todo o medo e a tensão dessa floresta sombria, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam sentir esse terror junto com você. E prepare-se, porque a história 2 está prestes a começar, trazendo ainda mais mistério e perigo. Não saia daí, o próximo capítulo do terror já está chegando. Nunca fui do tipo de pessoa que recuava diante de desafios, mas, ao me aproximar da entrada daquela caverna esquecida pelo tempo, uma sensação estranha tomou conta de mim, misturando excitação e um medo silencioso que não podia ignorar. A boca da caverna era um arco irregular de pedra, coberto por musgo úmido, raízes entrelaçadas, pequenas manchas de líquens escuros, como se a própria terra tentasse avisar que não era bem-vinda. O ar que saía de lá era pesado, úmido, impregnado de um cheiro forte de enxofre e pedra molhada, que parecia grudar em meus pulmões a cada inspiração, tornando difícil respirar normalmente. A luz do dia mal conseguia penetrar o interior, e a escuridão avançava como um manto sólido, engolindo o chão irregular e as paredes cobertas de musgo. Cada passo ecoava de forma inesperada, reverberando nas paredes de pedra, e o som parecia se multiplicar, como se viesse de múltiplas direções ao mesmo tempo. Um arrepio percorreu minha espinha. Não era apenas medo, era a sensação de que a caverna estava consciente, me observando, analisando cada movimento meu. No início, a curiosidade dominava. Estalactites afiadas pendiam do teto, algumas enormes, formando sombras que pareciam se mover sozinhas. O chão estava coberto por pequenas poças de água que refletiam a luz da lanterna de maneira instável, criando ilusões de movimento que confundiam meus olhos. Mas logo percebi algo estranho. Sombras surgiam nas paredes, no canto da visão periférica, mas desapareciam sempre que eu olhava diretamente para elas. Um frio profundo começou a se instalar, e o instinto gritava para eu voltar, mas a vontade de avançar era mais forte, ou talvez fosse apenas teimosia. Enquanto percorria os corredores estreitos, comecei a perceber algo mais perturbador. O espaço parecia se distorcer à medida que eu caminhava. Curvas e bifurcações surgiam de maneira impossível, como se o próprio túnel estivesse se reorganizando, mantendo-me dentro de um labirinto que parecia não ter fim. Meu mapa mental da caverna desaparecia a cada passo, substituído por um desespero crescente. O ar parecia cada vez mais pesado, saturado de uma presença invisível que me observava atentamente, como se pudesse ler cada pensamento, antecipar cada ação. Então senti algo sutil, quase imperceptível, atravessando minha mente, um sussurro frio, fragmentado, feito de palavras incompreensíveis, mas suficientes para semear dúvida e medo. Questionei se estava realmente sozinho. Meu corpo inteiro reagiu. Cada músculo se enrijeceu, e cada fibra do meu ser gritou que algo na caverna não queria minha presença ali. A desorientação aumentava, e comecei a perder a noção de direção. Corredores que eu jurava ter vindo reapareciam como se o caminho estivesse vivo, brincando comigo, me confundindo. A ansiedade se tornou sufocante, e o frio não vinha apenas do ar úmido, mas a certeza de que algo oculto me observava com paciência cruel. A escuridão parecia pulsar, as sombras nas paredes se movendo com intenções próprias, e cada reflexo de luz da lanterna revelava contornos que não eram naturais. Formas humanas distorcidas, animais impossíveis, figuras que desapareciam antes que eu pudesse compreendê-las. E, por um instante, senti o peso de uma presença que não era apenas física, mas mental, envolvendo minha consciência, confundindo meus sentidos e me fazendo duvidar da própria realidade. Uma certeza aterradora começou a se formar. A caverna não era apenas um lugar. Ela era um labirinto vivo, habitado por algo antigo, cruel e inteligente, algo que planejava manter-me perdido. Cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo em um pesadelo que se materializava à minha frente. A caverna já não era apenas um espaço físico, havia se transformado em algo vivo, um labirinto que respirava e observava. O chão irregular,
coberto de pedras e poças de água que refletiam a luz da lanterna de maneira distorcida. Parecia se mover sob meus pés, tornando cada passo incerto. As estalactites pendiam do teto como dentes afiados, projetando sombras que pareciam se alongar e se contorcer em formas que não pertenciam à realidade. Foi quando ouvi o primeiro sussurro claro, algo que parecia falar diretamente na minha mente. Palavras incompreensíveis, fragmentadas, mas carregadas de uma intenção que me deixou gelado. Era como se a própria caverna tentasse me confundir, fazendo-me duvidar de cada pensamento. Tentei ignorar, racionalizar, mas a sensação cresceu rapidamente. Eu não estava sozinho. Algo, ou alguém, me observava, manipulando minha percepção, distorcendo o espaço, alterando a forma como cada corredor se apresentava. À medida que avançava, percebi pequenas mudanças sutis no ambiente, quase imperceptíveis, mas suficientes para me desorientar. Estalactites que antes estavam em um ponto agora surgiam em outro. Bifurcações e passagens que eu jurava ter visto desapareceram, substituídas por paredes de pedra que não deveriam existir. O ar tornou-se mais pesado, saturado de uma presença invisível que me pressionava, tornando cada respiração difícil e cada decisão dolorosa. A lanterna tremia levemente em minhas mãos, e sombras surgiam nos cantos, desaparecendo quando eu tentava olhar diretamente. Então, senti uma presença próxima, quase tangível. Um frio atravessou meu corpo, e minha mente começou a falhar em pequenos detalhes. Eu não conseguia me lembrar de qual corredor tinha vindo, qual direção levava à saída. O demônio da caverna não se manifestava fisicamente, mas sua influência era devastadora. Cada pensamento me parecia ecoar de volta distorcido, como se estivesse sendo manipulado por uma força que entendia cada medo e cada dúvida. À medida que avançava, comecei a ouvir ecos de passos que não eram meus. Sons suaves, quase imperceptíveis, vindo de todos os lados, mas quando virava a cabeça, nada existia. Meu coração disparou, e a sensação de estar sendo perseguido tornou-se esmagadora. O labirinto da caverna se intensificava, corredores se multiplicando, paredes se fechando, e cada sombra parecia se contorcer com intenções próprias. Eu estava perdido, não apenas fisicamente, mas mentalmente. A escuridão se aprofundava, e o sussurro se transformou em uma pressão constante dentro da minha mente, empurrando-me a questionar minha própria sanidade. Cada passo era uma batalha entre manter a racionalidade e sucumbir ao medo, e a cada instante percebia que o demônio não precisava aparecer fisicamente. Sua presença era suficiente para controlar o espaço, manipular minha percepção e me prender naquele labirinto de pedra e sombra. Eu estava começando a entender que escapar não seria apenas uma questão de encontrar a saída, mas de resistir à influência de algo que existia além da compreensão humana. A caverna já não se parecia com nenhum lugar que eu pudesse reconhecer. Cada corredor que eu percorria parecia se transformar à medida que avançava. Bifurcações surgiam de maneira impossível. Paredes de pedra se fechavam onde antes havia espaço. Meu próprio senso de direção desapareceu, e uma sensação crescente de desorientação começou a me dominar. A influência do demônio não era física, mas estava em cada respiração, em cada sombra, em cada reflexo distorcido da minha lanterna. Eu sentia que não caminhava sozinho, mesmo quando nenhum som parecia indicar presença. Ecos suaves de passos imitavam os meus, surgindo à frente e atrás, confundindo minha percepção. Formas surgiam na penumbra, criaturas indistintas, contornos que lembravam humanos ou animais, mas que desapareciam quando eu olhava diretamente. Cada tentativa de racionalizar era inútil. O demônio parecia brincar com minha mente, fragmentando minha percepção, tornando impossível confiar nos próprios sentidos. O medo tornou-se sufocante, ocupando cada pensamento. Cada passo me levava a corredores que se repetiam, ou que nunca haviam existido, e o ar pesado carregava uma sensação de algo invisível avançando comigo. Era impossível determinar se eu estava correndo, andando ou sendo arrastado mentalmente. A lanterna lançava sombras que se alongavam de maneira irreal, formando tentáculos de escuridão que pareciam querer me agarrar, me engolir. Em um momento de desespero, percebi uma figura no fim de um corredor, alta, distorcida, apenas visível como um contorno negro contra a névoa densa. Senti seu olhar invisível penetrando minha mente, induzindo memórias confusas e medos antigos. Cada passo que eu dava parecia ser antecipado,
Cada movimento meu era manipulado, e eu me vi questionando se minha própria vontade ainda me pertencia. Eu estava perdido, mas não apenas no espaço, estava preso dentro da própria caverna e dentro de minha mente, cada pensamento um alvo para o demônio que me perseguia. A pressão aumentava a cada instante. O som de pedras se deslocando, passos impossíveis, sombras que se contorciam em formas grotescas que eu não podia compreender. Tudo isso me cercava. Eu tentei gritar, mas a própria caverna parecia absorver minha voz, transformando minha tentativa de chamar ajuda em um eco de confusão. Cada tentativa de encontrar a saída me levava de volta ao ponto de onde comecei, ou a um corredor que jamais deveria existir. O demônio não precisava aparecer. Sua presença era suficiente para me manter em pânico constante, um labirinto vivo feito de pedra, sombra e mente humana. E, no fundo, uma certeza aterradora tomou conta de mim. Eu não estava apenas perdido. Eu estava sendo caçado por algo que manipulava não apenas o espaço, mas minha própria consciência. Cada corredor, cada sombra, cada reflexo da lanterna era uma armadilha, e eu não sabia quanto tempo conseguiria resistir à influência crescente daquela força antiga e cruel. O ar dentro da caverna tornou-se quase irrespirável. Cada passo que eu dava parecia ser acompanhado de uma pressão invisível, como se as paredes estivessem se fechando lentamente ao meu redor. A névoa densa que subia do chão agora se misturava às sombras irregulares que pareciam se mover por vontade própria. Minha lanterna tremia em minhas mãos, projetando luz que mais confundia do que iluminava. O demônio não precisava se mostrar. Sua presença era sentida em cada canto, em cada eco, em cada batida acelerada do meu coração. As alucinações começaram a se intensificar. Parecia que múltiplos corredores surgiam de forma simultânea, alguns levando a becos sem saída impossíveis, outros a passagens que se curvavam sobre si mesmas. Vozes sussurravam na minha mente, confundindo minhas lembranças, misturando o som de passos que não existiam com ecos do meu próprio pânico. Eu tentava me orientar, mas cada tentativa de racionalização era anulada por uma sensação crescente de que tudo ao meu redor estava vivo, consciente, e que eu não tinha controle nenhum. Em um instante, percebi movimentos entre as sombras. Contornos distorcidos, figuras humanas ou animais que desapareciam ao olhar diretamente, mas me davam a sensação de que eu estava cercado por presenças que não poderiam existir. Meu cérebro começou a me trair. Eu via caminhos onde não havia corredores, paredes surgiam do nada e depois desapareciam, como se a caverna brincasse com minha percepção. Cada reflexo de luz na água parada no chão parecia formar rostos que me observavam, rostos que me acusavam, que zombavam do meu medo. O pânico tomou conta completamente. Eu sentia que cada pensamento meu era monitorado, manipulado. O demônio não precisava me atacar fisicamente. Ele corroía minha sanidade com cada passo, cada sombra, cada sussurro. A sensação de perseguição era constante. Por mais rápido que eu andasse ou tentasse me esconder, a presença estava sempre lá, me seguindo, dobrando a realidade ao redor, tornando impossível distinguir o real do ilusório. Minha mente começou a questionar tudo. Eu me via em lugares onde nunca havia estado, ouvia vozes que pareciam minhas, mas distorcidas e ameaçadoras. Cada tentativa de encontrar a saída só aumentava o labirinto ao meu redor. A escuridão parecia viva, pulsando, respirando, e eu estava no centro, um alvo indefeso, cercado pelo poder antigo e cruel do demônio que manipulava cada fragmento de minha percepção. Eu sabia que, se perdesse completamente a noção do real, não haveria retorno. E aquela certeza só aumentava o terror que me consumia por dentro. A caverna havia se tornado um inimigo vivo. Cada passo me ecoava de forma impossível, reverberando por corredores que não deveriam existir. A névoa densa subia do chão e se entrelaçava com as sombras, formando contornos que pareciam se mover por vontade própria. A lanterna em minhas mãos tremia, projetando luz que mais confundia do que iluminava, criando ilusões que eu tinha certeza que não eram reais. Ainda assim, me consumiam de medo. O demônio se revelou de forma mais intensa naquela fase. Não era visível fisicamente, mas sua influência dominava cada fragmento da caverna. Vozes sussurravam diretamente na minha mente, distorcendo lembranças, induzindo medo e pânico. Cada corredor que eu tentava percorrer parecia se transformar, tornando impossível distinguir o que era real do que era manipulado. Eu estava perdido, não apenas no espaço, mas dentro da minha própria mente.
Cada reflexão, cada sombra, cada ruído aumentava a sensação de estar sendo caçado. À medida que avançava, sentia que a caverna inteira respirava comigo, ajustando-se aos meus movimentos, me empurrando para caminhos que não existiam antes. Estalactites se projetavam de forma ameaçadora, formando um labirinto sobre minha cabeça. As poças de água refletiam luzes distorcidas, criando figuras que pareciam me observar, me acusar, zombar do meu medo. O pânico se tornou sufocante e a sensação de perseguição era constante, mesmo quando eu tentava me mover em silêncio. Em um momento de desespero, percebi uma abertura tênue à frente, iluminada por um fio de luz que penetrava o teto da caverna. Cada fibra do meu corpo gritou para que eu corresse, mas a própria percepção parecia me trair. Corredores surgiam de forma impossível, bifurcações se fechavam antes de eu conseguir atravessar. O demônio brincava com minha mente, tornando impossível confiar nos meus próprios sentidos. Mas algo dentro de mim, talvez instinto ou pura vontade de sobreviver, me impulsionou a avançar. Finalmente, alcancei o corredor que me levou à saída, onde a luz do dia começou a penetrar com intensidade. Senti um alívio imediato, mas a experiência deixou marcas profundas. A sensação de ser observado, perseguido, manipulado não desapareceria. O demônio não precisava aparecer fisicamente. Sua influência estava gravada na caverna, nos corredores impossíveis, nas sombras distorcidas. Eu havia sobrevivido, mas sabia que a caverna continuaria viva, esperando pela próxima pessoa que ousasse invadi-la. Cada passo que dei para fora foi acompanhado pela certeza de que aquele lugar não era apenas pedra e escuridão. Era um labirinto consciente, alimentado pelo medo e pela sanidade daqueles que entravam. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!